Para a mesa desta tarde, portanto, a sessão 4 da mesa Cinema, Arte, Ciência e Cultura, nós temos a moderação do professor José da Silva Ribeiro, que é o coordenador do nosso grupo de estudos em cinema e narrativas digitais, que é o grupo também que dinamiza esta conferência, assim como um outro conjunto de atividades. Eu, para o decorrer do resto desta sessão, apresentação inclusivamente das comunicações e das nossas intervenientes, eu passo então a palavra ao professor José Ribeiro e com um desejo de que a sessão corra pelo melhor. Deixo também uma pequena indicação de que nós estamos na plataforma Zoom, com a partilha do Facebook veio também um formulário de inscrição às pessoas que queiram assistir através desta plataforma. Estamos também em stream na página do Facebook dos Encontros de Cinema, e tanto através do nosso bate-papo aqui do Zoom como dos comentários dos encontros, vamos recolhendo comentários e questões que quem está a assistir queira colocar às nossas intervenientes, e eu faço aqui um bocado esta ponte, esta mediação, buscando essas questões e trazendo aqui à moderação da mesa para interpelar os nossos intervenientes. Então, dito isto, agora sim, eu vou passar a palavra ao professor José da Silva Ribeiro. E boa tarde. Isso. Já tem som, já. Boa tarde a todos. É um prazer moderar esta mesa com estas três comunicações e com os seus autores, a Sandra Nunes, que eu conheço acho que há mais de um século, não? Há muito tempo. Não, porque a gente é muito jovem. Menos 2 décadas de colaboração e de cooperação. Há a Luísa, que está numa escola por onde também passei em várias circunstâncias. Há o Marcelo Matos, que vem da ESMAD. Eu também fui professor na ESMAD durante algum tempo, não é? E portanto, também é, de certa maneira, uma instituição parceira, não é? E conhecida, familiar. Finalmente, ao Jaime Neves, que vai ser o primeiro a apresentar, com o consentimento informado da Sandra e da Luísa, e que é da Universidade Católica Portuguesa. Eu, na Universidade Católica Portuguesa, só participei em alguns júris de mestrado e doutorado, mas também é uma instituição conhecida e, portanto, estamos quase entre conhecidos, não é? O trabalho que o Jaime Neves nos vai apresentar é um trabalho que é extremamente importante a partir de uma questão que muitas vezes não é muito considerada no cinema, ou pelo menos muito trabalhada no cinema, que é a questão da cor. Quando nós começamos a trabalhar em processos de edição com alguns softwares que são mais vocacionados para o tratamento da cor, vemos quanto trabalho é o facto de trabalharmos com a cor. Mas aquilo que o Jaime Neves nos vai trazer, com certeza vai nos levantar algumas questões, não só acerca das dificuldades de trabalhar com a cor, mas também da relação entre o preto e branco e a cor, uma vez que vai buscar alguns filmes, como o Coração Potemkin e outros, que são filmes que inicialmente eram preto e branco, não é? Portanto, as experiências da cor são praticamente desde a invenção de cinema. O Méliès já começou a fazer algumas incursões nesse domínio da cor, mas penso que a incursão principal que se vai fazer nesta sessão é a do Jaime Neves, e nós estamos atentos para ouvir sobre a sua proposta, a sua comunicação. Obrigado, Jaime Neves, por ter vindo e por ter apresentado este projeto. Ligar o microfone.
Ok, agora sim, penso que me escutam, sim? Muito boa tarde, obrigado pela possibilidade que me dão de falar um pouco de cinema, falar de cinema a preto e branco, que é efetivamente uma das minhas grandes paixões, e das relações entre o cinema a preto e branco e Jaime a Neves, cor. faça também uma sua primeira apresentação, porque eu não fiz, e penso Muito que é bem, melhor cada um falar de si, porque a narrativa é mais viva. muito bem. Obrigado. Pronto, então falando um pouco de mim, meu nome é Jaime Neves, como já foi aqui dito, eu efetivamente sou professor auxiliar na Universidade Católica Portuguesa, na Escola das Artes, onde leciono uma série de unidades curriculares, quer no curso de cinema, na licenciatura em cinema, quer numa outra licenciatura em som e imagem. Esta minha paixão pelo cinema, nomeadamente e mais particularmente pelo cinema a preto e branco, vem de há muitos anos, quando em 2004 eu criei o festival Black and White, que era um festival que durante 16 anos divulgou a nível internacional o cinema a preto e branco. Portanto, esta minha paixão pelo cinema a preto e branco é algo que vem de trás e que culminou em 2016 com a minha tese de doutoramento, onde abordei estas temáticas, estas relações do cinema com a monocromia e com a cor. Ok? Penso que agora já estarei então devidamente apresentado. A proposta que vos trago hoje é um bocadinho isto, uma pequenina reflexão que escrevi pequenina de 20 minutos, que é o tempo máximo para esta comunicação, mas é uma reflexão que fiz sobre as incursões da cor nos filmes a preto e branco e nos filmes que são a cores e a preto e branco simultaneamente. Bom, vamos a isso. Começaria então assim. Depois de vários anos de experiências, os irmãos Lumière apresentaram em 1895 o cinematógrafo e marcaram o início de uma nova era no campo da arte. Nascia o cinema, a preto e branco, as imagens até aqui estáticas ganhavam agora uma nova vida com a ilusão do movimento e passariam a exercer uma força atrativa nos espectadores que as observavam. Naturalmente que os primeiros anos do cinema foram anos de fortes limitações de ordem técnica, apesar do esforço criativo de muitos artistas, de muitos pioneiros que ambicionavam um cinema sonoro e um cinema a cores. Só em 1935, e agora vou partilhar aqui o meu PowerPoint, para vos dizer que só em 1935 é que surge a cor no cinema através deste Becky Sharp, o filme realizado pelo americano Ruben Mamoulier. Este foi efetivamente o primeiro filme de longa-metragem a cores, e neste ano, então, de 1935, chega ao fim este, esta imposição do preto e branco no cinema. Até aqui o cinema era a preto e branco não por motivação estética, mas por uma imposição, ou se quisermos, uma limitação técnica. A partir de 1935, então, é possível ver a cor no cinema. A partir desta data, a indústria cinematográfica vaticinava que o cinema a cores iria aniquilar o cinema a preto e branco, tal efetivamente não aconteceu, apesar de uma evidente generalização do uso da cor, sobretudo a partir da década 50, a verdade é que o cinema continuou até ao presente a existir a preto e branco, continuam a existir filmes a preto e branco, eh, continuou com películas naturalmente a cores, mas também com uma possibilidade nova. A partir de 1935, os filmes puderam ser a cores, puderam ser a preto e branco ou puderam simultaneamente, e é aqui que quero chegar, ser a cores e a preto e branco, nunca numa conjugação destes ambientes. Bom, vamos falar de alguns exemplos para que possamos aqui um, chegar ao ponto que me traz a esta comunicação. Bom, no cinema o flashback é o ato de convocar o espectador para o universo das lembranças da personagem. Este é um comum recurso do âmbito da narrativa, produzido através da montagem e que procura inteirar o espectador de algo que em princípio é relevante para o seu entendimento global da obra. Através do flashback, a narrativa é apresentada numa ordem de planos diferente da linearidade temporal da história.
volta-se atrás ao passado, regressa-se ao presente, conduzindo o espectador então numa dualidade temporal, fornecendo-lhe gradualmente mais e mais informações relativas ao passado e à memória da personagem. Pelo flashback, a atenção do espectador é direcionada pela imposição da montagem, mesmo contra a sua vontade, como se de um insert de pormenor se tratasse. É o ato de convocação por intermédio de imagens para um passado em desalinho com a linearidade temporal da narrativa fílmica. O passado, o presente e o futuro, por intermédio então do flashback, deixam de estar cronologicamente justapostos. São as imagens lembrança que assim foram designadas por Henry Bergson em oposição temporal às imagens do tempo atual. Segundo Deleuze, e cito, são bifurcações do tempo que dão ao flashback uma necessidade e às imagens uma autenticidade, um peso de passado sem o qual elas manter-se-iam convencionais. Fim de citação. Bifurcações, então, que necessitam de medidas de intervenção que indiciem os momentos das imagens lembrança do passado e os momentos transitivos de e para as imagens do tempo presente. Medidas de intervenção que conduzam a uma delimitação temporal que, em larga escala, se apresentam por intermédio de símbolos que produzem o efeito da lembrança e um regresso ao passado, sejam eles efeitos sonoros, sejam eles efeitos visuais, sejam efeitos de transição, elementos de encenação ou, e é aqui que eu quero chegar, pelo recurso ao preto e branco, que é, digamos que, uma estratégia vulgarmente usada pelo cinema de representar as imagens do flashback, as imagens do passado, por via do preto e branco. Muitas vezes é aqui que surge no cinema preto e branco, num filme a cores, determinados momentos a preto e branco se referem então às tais imagens lembrança do passado. Bom, começo por vos mostrar o primeiro exemplo. 2009, o dinamarquês Lars von Trier realizou o Anticristo, uma longa-metragem envolta em grande polémica, aliás, como grande parte dos filmes do Lars von Trier, polémica pelo tema que foi abordado neste filme, pelo próprio título que foi escolhido, Anticristo. Esta é uma obra que apresenta, enfim, algumas cenas de uma extrema violência e onde é narrada a história de um casal devastado pela morte do seu único filho. O filme inicia-se com uma sequência de imagens a preto e branco do acontecimento passado, ou seja, da morte do filho após queda de uma janela, portanto será na imagem que estou a partilhar o frame de cima do lado esquerdo, portanto o espectador é confrontado com este acontecimento passado que nos é apresentado a preto e branco, o filho deste casal que cai desta janela. Depois o filme vai desenvolvendo o seu percurso através das cores e só muito pontualmente ao longo do filme há novamente uma evocação do passado, mais uma vez uma evocação das memórias do filho, com recurso então à imagem a preto e branco. Esta é então uma utilização da imagem a preto e branco como um símbolo produtor do tal efeito de lembrança. Aliás, este é um recurso largamente utilizado, como disse há pouco, ao longo da história do cinema. Mais exemplos. Em América Proibida, 1998, este é um filme onde questões de ordem racial são friamente abordadas e conduzidas pelo relacionamento de dois irmãos, onde estamos, neste filme, perante uma narrativa e montagem paralela, onde o preto e branco e a cor convivem alternadamente ao longo de todo o filme, evocando, no entanto, tempos dispares. Os momentos deste filme a preto e branco remetem o espectador, lá está, para um tempo passado e as imagens ou as sequências a cor deste filme remetem o espectador para o tempo presente da narrativa. Bom, apesar do preto e branco remeter o espectador para o tempo passado, muito pela inconsciente e imediata associação aos primórdios do cinema e ao registro fotográfico de acontecimentos remotos, a verdade é que pontualmente, e isto é muito, muito curioso, parece-me,
pontualmente e num perfeito desalinho com tudo aquilo que até ao momento eu disse, alguns filmes invertem o significado dos símbolos produtores do efeito de lembrança e nestes casos, que são esporádicos, o preto e branco representa o presente e a cor representa o passado. Um exemplo, o filme Tetro de Francis Ford Coppola, 2009. Este é um caso de estudo, diria assim. Coppola escreveu e realizou o Tetro, este filme, uma longa-metragem que foi rodada em Buenos Aires e onde é apresentada então a relação e os traumas familiares de dois irmãos norte-americanos. Muito próximo de um registro próximo do filme noir, quer pela composição dos quadros, quer pelo constante jogo de luzes, Tetro tem a particularidade de apresentar o tempo presente a preto e branco e o tempo passado a cores. Portanto, este é um filme num claro desalinho com a normalidade da relação preto e branco cor no cinema. Não se evidencia, e eu pelo menos não consigo evidenciar neste filme, um propósito muito claro em associar o preto e branco ao presente e a cor ao passado. Eu diria que estamos perante um exercício de estilo, se quisermos, de uma certa provocação cinéfila do Coppola, que se materializa então numa maneira, diria que metafórica, de expressar as cores no presente através da utilização do preto e branco. Mais um exemplo, ano 2000, Memento, de Christopher Nolan. Este é uma verdadeira lição de como gerir o fator tempo numa narrativa fílmica. Memento apresenta uma muito complexa relação mútua e reciprocamente construtiva do passado, do presente e do futuro. Ao longo do filme, o passado vai sendo constantemente reinterpretado pelo tempo presente, conduzindo a sempre novas projeções do futuro num verdadeiro jogo de horizontes temporais dispares. Memento narra a história de Leonard, um investigador de seguros com um grave problema de memória devido a um traumatismo a quando do assassinato de sua esposa. Obcecado por vingança, a vida de Leonard resume-se no tempo presente a uma procura pelo assassino através de uma construção em retrocesso de uma lógica sequência casual. Este filme é um verdadeiro quebra-cabeças para o espectador, que, no entanto, com a ajuda do preto e branco e da cor na delimitação das narrativas, consegue, com alguma atenção, eu diria com muita atenção, consegue neste filme, então, identificar uma lógica cronológica através das sequências a preto e branco e uma ordem reversa da narrativa através das sequências a cores. A utilização do preto e branco e da cor em simultâneo num mesmo filme pauta-se então, como vimos, pela necessidade de diferenciar temporalmente várias narrativas de um filme, quer por via do flashback, quer por via de uma montagem paralela de acontecimentos temporalmente distintos, mas que acabam por se complementar. O recurso ao preto e branco geralmente, e salvo exceções, para indicar então o tempo passado e a cor para remeter o espectador para o tempo presente. Mais um exemplo. Em O Feiticeiro de Oz, 1939, de Victor Fleming, a cor remete-nos aqui para o mundo da magia. Já não se trata neste filme de diferenciar uma narrativa temporal, como os exemplos que vos dei até aqui, mas em O Feiticeiro de Oz trata-se de delimitar, eu diria que um espaço fílmico. No exato momento em que a personagem Dorothy atravessa a porta da sua casa, abandona o mundo triste, apresentado a preto e branco, e embarca então num mundo novo, um universo alegre, mágico e a cores. Portanto, O Feiticeiro de Oz, que eu imagino que já todos tenhamos assistido, é um filme a preto e branco, até ao momento em que Dorothy abre uma porta, entra num universo divertido, feliz e colorido. Portanto, a cor e o preto e branco aqui para delimitar, eu diria que universos distintos. Em sentido
claramente inverso ao Feiticeiro de Oz, em Pleasantville, este filme de Gary Ross de 1998, é a utilização do preto e branco e não da cor que remete o espectador para o tal novo mundo. Um mundo que não é real, porque esse é desde logo apresentado a cores, mas um mundo ideal, um mundo imagético e ficcional, apresentado a preto e branco. Bom, o que é que temos aqui? Pleasantville apresenta-nos a vida de dois irmãos, dois gêmeos, com características distintas, que são, portanto, no quadro que vos apresento no canto superior direito. Aliás, eles estão nos 3 frames, mas o filme começa então a cores, com os frames de cima. São dois gêmeos com características bem distintas que um dia, como que por magia, são sugados pela televisão e tornam-se personagens reais de uma série a preto e branco que viam diariamente a série Pleasantville. Portanto, estas personagens abandonam o mundo da cor e passam a integrar o mundo do preto e branco, o mundo de Pleasantville. Também neste exemplo, então, o preto e branco está associado à tal criação de novos mundos, numa clara motivação de distanciamento do mundo real e capaz de fornecer então uma possibilidade de interferência entre estes dois mundos. Bom, o hibridismo cromático, chamemos-lhe assim, que diferencia mundos, ambientes, consciências narrativas dispares, foi muito testado em imensas filmografias de vários realizadores, Carl Dreyer, Antonioni, etc, etc, etc. Também Tarkovsky, que é um dos homens do cinema que mais me apaixona. Tarkovsky era alguém para quem a cor era um fator de desagrado, um fator de falsidade e, dizia ele, muitas vezes a cor era ofensiva para o espectador. Tarkovsky procurou por inúmeras vezes neutralizar a familiaridade do espectador com a cor, suavizando-a de tal forma que a cor acabava por se resumir quase como que a uma gama de cinzentos mais próximas de uma estética a preto e branco do que de uma estética a cores. Tarkovsky procurou de igual forma limitar o efeito da cor, que segundo ele deveria ser neutralizado por meio da alternância entre sequências coloridas e sequências monocromáticas, de modo a que a impressão resultante do espectro completo fosse espaçada e diluída. Bom, 5 minutos, sim senhor. Stalker, 1979. Tarkovsky mistura neste filme a cor com o preto e branco, procurando acima de tudo a demarcação de mundos. Neste filme, o mundo real apresenta-se a preto e branco, é o quadro que vemos do lado esquerdo, e o mundo do perigo, o mundo do desconhecimento, do bizarro, do desconforto, apresenta-se a cores. É este híbrido deambular entre mundos, a preto e branco e a cores, que se desenvolve então a narrativa de Stalker, assente na história de uma suposta queda de meteoritos numa região do planeta que adquire propriedades estranhas e é chamada de zona. Portanto, em Stalker, a diferenciação de ambientes pela cor e pelo preto e branco, mais do que colocá-los em confronto ou oposição, confere-lhes um clima de notável tensão criativa entre estes dois universos que Stalker nos mostra. No cinema, o hibridismo cromático não assenta apenas na construção e demarcação de espaços narrativos temporais ou na criação de novos mundos distantes do real. Em determinados casos, a utilização diferenciada da cor e do preto e branco tem como claro objetivo a separação de estados e de formas de ver determinados grupos de personagens que confluem numa narrativa. E não posso deixar de vos falar daquele que será um dos filmes da minha vida, As Asas do Desejo, 1987, de Wim Wenders. Aqui acompanhamos neste filme uma série de anjos invisíveis aos seres humanos que deambulam pela dividida cidade de Berlim no pós-guerra, ouvindo e assimilando os pensamentos de solidão e depressão dos habitantes. A cor registra neste filme as vivências dos seres humanos e o preto e branco registra a visão dos anjos que contemplam a cidade
e os seus habitantes. Wim Wenders confere aos anjos incapacidades olfativas, de paladar, de tato, e retira também aos anjos a capacidade de percepção cromática, enfatizando formalmente a sua falta de sensações físicas pela utilização de expressivas luzes e sombras a preto e branco. No decorrer da narrativa, o anjo Damiel acaba por se apaixonar por uma trapezista e passa a ter o desejo de se materializar ser humano. Quando acontece essa materialização do anjo a preto e branco, Damiel para ser humano, o filme passa então a um registro colorido. Portanto, há uma transição do preto e branco para a cor, com a passagem do anjo, do seu estado de anjo a preto e branco, para o seu estado de humano. Mais 3 exemplos e termino, estou mesmo a terminar. Em A Lista de Schindler, Steven Spielberg apresenta nos Oscars Schindler, um membro do partido nazi que, por ser sensível, humano e diferente dos demais, salva a vida de mais de 1.100 judeus durante o Holocausto. Este filme, rodado a preto e branco, conta com alguns apontamentos a cores, nomeadamente o casaco vermelho desta menina cujo frame vos mostro, esta menina que deambula por entre este cenário de massacre e que mais tarde voltamos a identificar algures num amontoado de cadáveres. Portanto, é apenas um pequenino apontamento colorido num frame a preto e branco. Isto surge também num outro filme, Rumblefish, de, mais uma vez, Coppola, 1983, aqui um filme também ele a preto e branco, com alguns apontamentos a cores, colorações muito pontuais que no caso deste filme destacam pequenos peixes chamados peixes de guerra, numa clara ligação ao ambiente tenso do filme. Em A Lista de Schindler e em Rumblefish estamos então perante aquilo que poderíamos chamar de uma incursão cromática no preto e branco. Um exercício de incursão cromática que já havia sido implementado há muitas décadas atrás, no início quase do cinema, por exemplo, em O Coração de Potemkin, de Sergei Eisenstein, onde podemos ver então uma bandeira que é colorizada de vermelho, é uma pontuação visual, podemos chamar de fenómeno diegético, uma vez que, em rigor, em qualquer um destes últimos 3 exemplos, a cor penetra na diegese do preto e branco. Bom, em resumo, e para terminar mesmo, a utilização simultânea do preto e branco e da cor numa mesma obra cinematográfica tem várias funções que, exceto se limitarem a meras pontuações de estilo, passam pela demarcação de várias oposições, sejam elas passado e presente, realidade e fantasia ou factualidade e sonho. Esta convivência simultânea num mesmo registro, da cor com o preto e branco, é algo vulgarmente observável quando se pretendem alcançar determinados objetivos, sobretudo de índole narrativo. Como o recurso narrativo manipulado e construído no processo de pós-produção, o flashback altera a linearidade temporal da narrativa e remete o espectador para uma associação de imagens a recordações de uma determinada personagem. Esta diferenciação temporal passado e presente é muitas vezes alcançada e reforçada por via da utilização do preto e branco. De igual forma, a delimitação de distintos ambientes ou universos narrativos, factuais ou oníricos, é concretizada pela utilização simultaneamente da cor com o preto e branco. O hibridismo cromático, chamemos-lhe assim, propicia então uma catalogação diferenciadora também de estados díspares, onde o preto e branco ou a cor podem distintamente remeter o espectador para ambientes de tensão latente, universos utópicos ou fantasiosos e também de vivências distintas. Pela utilização simultânea da cor e do preto e branco no mesmo fotograma, procura-se também distinguir um determinado ou determinados elementos do conjunto, atribuindo-lhes um caráter diferenciador, evidenciando a sua atuação ou características e pontuando, por vezes, um estilo muito criativo. E terminei a minha apresentação. Peço desculpa por ter ultrapassado 2 minutos. Obrigado, Jaime, pela apresentação. Penso que o Jaime nos tira do efeito que habitualmente nós temos sobre a leitura dos filmes, que é apenas o efeito de flashback, e
portanto, do efeito de lembrança, e nos traz um puzzle mais alargado de utilização do contraste entre o preto e branco e a cor. Há algumas perguntas, a Sandra põe uma pergunta, penso que a Sandra pode entrar diretamente, em vez de eu ler aquilo que a Sandra coloca aqui como pergunta. Tá bom, a gente vai fazer agora, né, para o Jaime, então, a pergunta. Deixa eu colocar. Não, Jaime, eu gostei muito da sua apresentação e eu particularmente gosto do preto e branco, né, bastante. É lógico que a minha experiência ela não é uma experiência de composição, né, um trabalho aí, né, com filme, no sentido de criação, mas eu aprecio alguns experimentos, digamos assim, com o celular ultimamente na questão da foto. Eu tenho olhado aí para isso, né? E o que eu percebo, né? Os filtros, eles permitem que a gente amplie uma ideia de preto e branco, quer dizer, você vai lá, então eu posso escolher, tenho prata, tenho noir, tenho PB mesmo, mas tem, né, ali uma outra noção de monocromático, quase como se a gente tivesse uma espécie de invasão da ideia de cromático para o monocromático. Eu queria que se você me dissesse um pouquinho, né? Como é que isso se dá no cinema, também essa utilização, né? Porque você trabalhou com contraste, né? Cromático e mono. Mas o que é esse contraste entre esses monos, né? O que seria isso no cinema? Se é uma ideia de renovação? É óbvio que a escolha, você demarcou bem, é sempre uma escolha estética, né? Eu escolho por algo que traduza, de alguma forma, aquilo que é a própria essência, né, da minha obra. Mas eu queria só pensar um pouquinho nisso. Ok, muito obrigado pela questão que coloca. Bom, o mundo é cores. Se olharmos cada um de nós à nossa volta, nós vemos o mundo colorido. Quando um realizador procura para a sua obra, para o seu filme, convocar o preto e branco, nitidamente está numa procura de algo diferenciador. Por exemplo, Truffaut achava que a cor era algo essencial para o documentário e o preto e branco era algo imprescindível para a ficção. Ou seja, Truffaut achava que a cor era demasiado real e daí direcionada para o documentário. E o mesmo Truffaut, por oposição, achava: se o filme é uma ficção, se é uma criação minha, eu vou criar um ambiente distinto e recorro então ao preto e branco. Portanto, o preto e branco é muitas vezes um recurso para a tal distanciação do filme da realidade. Aliás, o Tarkovsky, que citei há bocadinho, convocava esta ideia, a tal demasiada veracidade da cor, que acabava por afastar o espectador da ficção e o remetia para uma realidade igual à dos seus dias, à realidade da sua volta. Portanto, é um pouco isso. Eu não sei se estou a responder à pergunta, mas também penso que será um bocadinho uma reflexão, mas um dos recursos que vamos buscar ao preto e branco é uma tentativa de diferenciação da nossa realidade, uma tentativa de procurar reconstruir um universo que nos é facilmente observável quando olhamos a nossa rua, os nossos amigos, o nosso local de trabalho, etc., que não são a preto e branco. Quando eu convoco para o cinema preto e branco, eu estou a criar então uma diferenciação, estou a criar algo. Daniel, não sei se tem alguma pergunta aí. Para já não temos assim nenhuma pergunta. Mas eu tinha uma, se puder. Porque me vem-me a ocorrer, eu tenho, não, tenho algum interesse por este lado da decisão, né? Interesse amador, né? Por esta decisão realmente da cor, especialmente quando eu comecei a estudar alguns trabalhos de cinematógrafos conhecidos, como o Robbie Muller, por exemplo,
nos quais eu vim aprender que realmente que a escolha da cor, que a cor, o uso da cor é todo ele intencional, não é? Portanto, quando um olho não treinado, o uso da cor surge-nos muitas vezes como uma coisa evidente, não é? Vou tirar uma fotografia, as cores estão lá, não é? Estão no mundo, não é? E de haver cinematógrafos, especialmente naquela fase em que a película, a cor e a fotografia, a cor começa a ser muito mais acessível a toda a gente, e que lamentavam, digamos, não tanto a cor, mas o facto de que esse excesso de cor vinha de certa forma distrair da arte, de procurar sombras, de procurar um bom plano, de procurar, porque a cor é quase como uma invasão, não é? Que de repente quase que nos faz o trabalho. E há bocado vimos uma referência ao Wim Wenders, que excepcionalmente alguém que trabalha muito trabalhou muito com o Robbie Muller e trabalhou muito assim com a fotografia como uma forma de transmitir a mensagem. Eu estava-me a lembrar do Paris, Texas, não é? Um filme muito, em termos de cores, muito... cores vermelho, muito, é um filme vermelho, não é? É um filme muito vermelho, de cores muito estáticas, não é? Mas eu tinha um bocado esta ideia e vem-me dois exemplos, até estava aqui a confirmar, porque eu não tinha isto bem presente na memória, mas vem-me dois exemplos, um deles foi do Robbie Muller, com o Jim Jarmusch, Bound by Law, e eu vim mesmo confirmar, porque realmente eu tinha essa ideia que eles filmaram um filme a preto e branco, e de propósito, e a citação, ou digamos a razão apresentada, do facto de que eles estavam a filmar num sítio com uma paisagem de tal forma vibrante que isso ia estragar a narrativa. E então eles filmaram a preto e branco de propósito porque achavam que a cor ia distrair. E, portanto, o preto e branco vai trazer realmente a atenção à história e à narrativa. E eu lembrei-me de um segundo exemplo que vim a conhecer recentemente, graças a uma recuperação que foi transmitida por uma produtora portuguesa, que é a Medeia Filmes, transmitiu recentemente, inclusivamente transmitiu online como resposta, não é, a confinamento. Podemos assistir a alguns filmes online, e elas recuperaram uma cópia da visita a Lisboa, da viagem a Lisboa, de Wim Wenders. Também é um filme que usa o preto e branco e a cor. E é um filme interessante porque a cor está lá, digamos, uma espécie de um apelo à originalidade artística, não é? O Wim Wenders usa a cor quase como um protesto perante, digamos, a comercialização do cinema. Aliás, eu cheguei a comentar na altura que o filme é de um dramatismo quase melodramático. O ator principal leva um tiro no peito de uma forma assim muito dramática, uma coisa muito, parece que estavam a matar o artista. E o preto e branco é usado aí como uma afirmação. Eu também digo que tem um bocado uma certa declinação política também, ou seja, uma afirmação contra a comercialização galopante do cinema e uma afirmação contra o facilitismo da cor, vamos dizer assim. No fundo, eu não tinha assim muito uma questão, mas é mais esta ideia que realmente que o Jaime estava a falar e que nos faz pensar tantas estas referências todas, não é? Que realmente há uma intencionalidade no preto e branco que nos obriga a refletir, e eu acho que isso é muito pertinente. Sim, eu subscrevo integralmente tudo o que o Daniel disse. É exatamente isso. O preto e branco é também uma forma de protesto. Se não vejamos a nova vaga francesa nos anos 60, quando a cor se vai massificando no cinema, quando Truffaut, Godard, Joly, etc., chegam ao cinema, pensando que mudariam o mundo, trouxeram o preto e branco. A nova vaga francesa nasce a preto e branco e afirma-se como um movimento de revolta, se quisermos, a preto e branco. E, efetivamente, a cor acabou por se banalizar e poucos são atualmente os grandes obreiros do cinema a cores. Há aqui um exemplo que não posso deixar de citar, que é o Wes Anderson, que é um dos grandes realizadores que sabe trabalhar muito bem a cores. Muito bem a cores, mas a cor banalizou-se. Quando em 1935 surge então o tal Becky Sharp, que vos falei, o primeiro filme de longa-metragem a cores, o Ruben Mamoulian chamou logo a atenção, e há escritos sobre isso, para o perigo da tal banalização da cores.
o Robin Mamoulian sempre entendeu que a cor no cinema deveria ter efeitos expressivos, deveria conduzir a algo de artístico e de expressivo, e não poderia ser uma utilização, enfim, naif, enfim, uma utilização porque sim. Bom, Robin Mamoulian efetivamente terminou a sua vida sozinho, abandonado pela indústria de Hollywood, numa casa com centenas de gatos que eram a sua companhia. Ou seja, o homem que trouxe a cor para o cinema trouxe também este aviso: vamos usar a cor com cabeça e não porque sim, que é um bocadinho o que o Daniel dizia. Massificou-se demasiado e banalizou-se imenso o trabalho da cor. E a cor tem efeitos que devem ser e são utilizados de uma forma sublime por alguns, como o exemplo que vos dei do Wes Anderson. Eu neste momento, deixem-me só terminar, lembrei-me disto. Eu estou a trabalhar neste momento com 24 alunos na Universidade Católica, onde estamos a produzir 2 curtas-metragens. E o ponto de partida, o grande desafio que lancei há 3 semanas é: vamos usar as cores com cabeça. Eu quero que me expliquem porque é que a atriz tem um casaco vermelho e não é azul. Eu quero que me expliquem porque é que o cenário, as paredes do cenário são amarelas e não são azuis. Portanto, este desafio coloquei aos meus alunos, que estão a fazer um trabalho de investigação da cor, que eu espero que corra muito bem, até agora sim, mas pensar a cor é o grande desafio. Desculpe. A questão que eu colocava, continuando aquilo que a Sandra iniciou na primeira pergunta, era como é que os softwares atuais se preocupam muito com as questões da cor. Sei lá, por exemplo, o DaVinci Resolve tem uma tradição grande de tratamento da cor e, portanto, isso retira-nos um bocado da dicotomia entre cor e preto e branco, mas cores que não são necessariamente as cores do real, mas que são, sobretudo, as cores daquilo que dizias, da expressão. Mas eu penso que avanças um bocado nesse trabalho com os alunos, na medida em que a cor não é apenas a cor que é trabalhada na produção ou na pós-produção, mas é também na direção de arte, não é? Exatamente. Como é que as questões da direção de arte passam para dentro da fotografia, e aí tudo é pensado, portanto, o fundo, o guarda-roupa, portanto, tudo e consequentemente as luzes, não é? A luz, não é? Tudo. Sim. A cor é pensada logo. Portanto, a cor a ideia. Não é um complexo de muitas coisas, não é? Certo, claro que sim. E não um trabalho único exclusivamente de pós-produção. Exatamente. Ou seja, a cor pensada logo no momento da sinopse, digamos assim. Ok? A cor pensada logo na sua origem. E neste caso, do exemplo dos meus alunos, o próprio argumento está ainda a ser trabalhado e muito assente no trabalho de direção de arte. Ou seja, quase que é a direção de arte, o trabalho da cor, que imprime o ritmo da produção, que é muito curioso. Eu estou com muita expectativa relativamente a este desafio que lancei aos alunos na universidade. Partilha depois o resultado dessa pesquisa, porque seria interessante nós conhecermos Em janeiro espero ter fumo branco. Okay. Em janeiro do ano que vem. Já, muito obrigado pela tua apresentação. Espero bom êxito para essa pesquisa. Espero termos o resultado, que partilhes o resultado connosco. Obrigado. Agradeço, agora, muito obrigado. Seria então, boa tarde, Jaime, a Sandra Nunes e a Luísa Fonseca. Eu não vou apresentar as duas, porque elas se vão, quer a Sandra, quer a Lúcia, Luísa, desculpa, porque elas se vão apresentar. É muito melhor as pessoas falarem na primeira pessoa de si próprias e não necessariamente só dos currículos, portanto, mas daquilo que brota de mais do interior e o que leva estas duas autoras a falar sobre cinema-corpo e o corpo-cinema, diálogos entre o corpo sem órgãos e o cinema nas proposições do Antoine Artaud e, portanto, todas as questões que isto levanta relacionadas com o surrealismo, que é uma das
questões de uma das palavras-chave que aparece no trabalho da Sandra e da Luísa. A palavra é vossa. Eu vou começar rapidinho para passar para a Luísa, porque, na realidade, eu diria que assim, eu sou mais coautora do que autora, e mais coautora, mais no sentido em que eu pontuo algumas coisas. A ideia original, todo o trabalho, efetivamente, é da Luísa. A Luísa é a aluna da FAAP, da onde eu sou professora. A FAAP tem um curso de cinema bastante reconhecido aqui no Brasil, né? Um curso muito forte também no que se refere à área de humanidades. Eu sou professora lá de literatura e dramaturgia. A Luísa foi minha aluna, até pela própria formação dela, que ela vai falar também. Ela se interessou aí por fazer essa pesquisa que eu estou, né, orientando, tá? Então, a gente vai falar, né, do Artaud e dessa relação ali, agora, nesse caso, mais especificamente com o cinema. Então, passar para a Luísa, que vai apresentar. Obrigada, Sandra. Bom, como a Sandra falou, eu sou graduanda da FAAP, eu estou lá no meu 6º semestre. Conheci a Sandra um certo tempo atrás, quando eu estava me formando no teatro. Me formei pelo Teatro Escola Macunaíma, aqui em São Paulo. E foi lá que, pela primeira vez, eu tive contato com essa coisa do corpo sem órgãos. Foi através do meu trabalho como atriz, que esse nome veio na cabeça, veio nas pesquisas de performance. E eu fui atrás desse tema, eu fui buscar e eu peguei esse texto super denso do Deleuze e do Guattari, sobre como criar para si um corpo sem órgãos, e as remedições disso ao Artaud. E foi um texto que, para mim, assim, foi um divisor de águas. Eu olhei e pensei, nossa, pera, tem alguma coisa aí que diz muito sobre mim, sobre o que eu quero fazer. E, a partir disso, veio naturalmente na minha cabeça a ideia da iniciação científica, era uma coisa que eu não tinha parado para pensar antes, ao longo da minha formação. Mas, de repente, veio esse interesse, eu fui atrás. Esse semestre eu conversei com a professora Sandra, e ela já foi me orientando, já fomos atrás disso. Fiz o processo semestre passado para ser aprovado, estou fazendo iniciação científica agora, nesse semestre. E foi um trajeto lindo nesse percurso de montar a pesquisa e ver sobre o que eu quero falar, quase admitir para mim mesma que eu quero seguir a carreira acadêmica também, além da produção cinematográfica. E tive a professora Sandra como mais que uma orientadora, como uma colega, uma amiga nesse percurso. Conheci outros professores incríveis que estão me ajudando muito. É muito fascinante ver o interesse crescente na iniciação científica dentro da FAAP, o esforço que o professor Diogo está fazendo para fazer a iniciação científica crescer, que está muito na mão dos alunos de cinema, são eles que mais produzem dentro da FAAP. Muito satisfatório também ver o interesse crescente dos meus colegas em fazer a iniciação científica. Então, estamos aí, vou falar um pouquinho da minha pesquisa para vocês. Vou compartilhar aqui. Me digam se vocês conseguem ver. E quero agradecer o Humberto Neiva, é coordenador do curso de cinema lá. Sim, a presença do Humberto. Muito bom te ver aqui, Humberto. Obrigada. Vocês conseguem ver? Na tela, tudo certo? Sim. Bom, então temos aí, né, o título da pesquisa, o corpo, cinema-corpo ou corpo-cinema, os diálogos entre o corpo sem órgãos e o cinema nas proposições do Artaud. Como eu falei, eu logo de cara entrei em relação com o corpo sem órgãos, e aí, a partir do momento que eu fui descobrir o trabalho do Artaud com o cinema, foi decisivo para a minha pesquisa, porque o Antonin Artaud, falando brevemente, caso alguém não conheça, ele é um ator, poeta, dramaturgo, diretor, escritor, pensador francês, muito conhecido pela sua loucura institucional e nos seus escritos. E ele foi um grande pensador do teatro, ele é muito conhecido pela proposição do teatro da crueldade num sentido de rigor, de apetite de vida. Então, todas as proposições dele beiram essa nova linguagem que ele quer, que precisa ser mais cruel, nesse sentido de precisa ter um apetite maior pela vida, pelo espírito, sair um pouco da superfície e entrar nesse espírito-corpo de uma maneira um pouco mais profunda, né? E, com parte desse pensamento dele, ele adere ao movimento surrealista por alguns anos, e para ele o movimento surrealista funciona como uma das formas de revolta dele contra as instituições, contra as leis, os reis e tudo que ordena ele nessa sociedade. Pensa que o Artaud
ficou anos internado em instituição manicomial, ele sofreu tratamento de eletrochoque, ele fala muito sobre isso. O surrealismo era uma das formas que ele encontrou enquanto movimento dessa revolta material e espiritual. E é claro que o surrealismo está intrinsecamente ligado, principalmente para o Artaud, com a questão do inconsciente, com a questão de destrinchar a estrutura do pensamento, né? Esse ir mais a fundo funciona para ele nesse sentido de ir para além do que seria uma história, do que seria uma peça de teatro formada, do que seria o cinema que ele é crítico da sua época, com uma narrativa que só expõe uma ação exterior, uma história pronta, imagens mastigadas. Ele vai contra isso e ele quer destrinchar essa linguagem a partir do que seria a estrutura do inconsciente. E no seu trabalho com o cinema, ele ataca isso da mesma forma. No cinema, especificamente falando o que exatamente ele produziu, né? Ele mais escreveu textos esparsos, como toda a bibliografia dele sobre a questão do cinema. Ele escreveu 8 roteiros, só um deles foi filmado, que foi A Concha e o Clérigo, que são as imagens que vocês estão vendo, que eu vou falar daqui a pouquinho. E ele também atuou em várias produções, a mais famosa tem A Paixão de Joana d'Arc, do Carl Dreyer, né? Uma atuação que está um pouco mais, até fisionomicamente mais polido. E ele participou como ator muito de umas produções um tanto mais comerciais, um tanto mais com uma maneira de se inserir no mercado também, pelas demandas pessoais dele na época, claro. Então, o pensamento dele no cinema, revolucionário do jeito que ele eu acho que está muito mais expresso nos escritos dele e num pouco do que ele conseguiu traduzir no roteiro da Concha e o Clérigo e como foi filmado. Foi filmado pela cineasta Germaine Dulac em 1928. Ela é surrealista, dentro do movimento surrealista. Mas eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. A questão principal de Ataque do Artaud para o cinema é que ele aponta na sociedade da época o desgaste da sensibilidade do espectador em receber qualquer produto que seja, né? Isso é uma questão até, vamos pensar, extremamente atual, né? Mas a maior proposta dele para conseguir atingir a fundo essa sensibilidade do espectador é pensar nessa sensibilidade sendo extremamente física mesmo. Ele está falando dos sentidos, de como pegar o espectador pelos sentidos, pela pele. Ele fala no cinema como uma derme da realidade. Ele quer ir a fundo ele quer brutalizar essas formas e essas imagens na tela para que peguem o espectador pelos sentidos dele. E para isso ele aponta na linguagem do cinema, que está muito expresso no movimento surrealista. Ele fala muito em rapidez, em repetição, insistência, reiteração, nas sobreposições, enfim, desse embate da imagem com os olhos, diretamente com os olhos do espectador. Uma das estruturas básicas também do pensamento dele está em relação ao inconsciente, está em relação ao sonho. Ele fala dessa mecânica do sonho quando ele se põe em posição ao cinema, né? E o que seria essa mecânica do sonho, que eu já mencionei um pouquinho, explicando um pouquinho melhor? Ele parte de destrinchar o que seria a estrutura do pensamento, ou seja, ele não quer reproduzir um sonho, ele não quer que seja um sonho narrado, ele não tem essa ilusão assim de narrar o que seria um sonho, simplesmente reproduzir, mas ele quer atingir essa estrutura do pensamento de um sonho, estrutura do pensamento do inconsciente, para que o espectador não precise fazer isso por si próprio. Essa é a questão de atingir a sensibilidade. Ele quer destrinchar essa estrutura do pensamento para que o espectador só receba pelos sentidos, que o espectador não tenha que racionalizar o que ele está recebendo. E isso é fundamental quando ele escreve A Concha e o Clérigo. E ele fala que a tentativa dele na Concha e o Clérigo seria não contar essa história, né? Não dar essa história pronta, não dar essas imagens prontas, mas ele fala que A Concha e o Clérigo seria uma sequência de estados de espírito, ainda mais nesse sentido de receber essas vibrações, essas imagens, através desse choque, dessas imagens, desses gestos, desses corpos que são colocados dessa forma nesse média-metragem. Mas é claro, Artaud, como pessoa difícil que era também, não reconheceu o curta depois de feito, ele brigou com a cineasta, achou que ela não atingiu o que seria essa mecânica do sonho,
ele põe que ela realmente reproduziu o que seria um sonho, ao invés de fazer todo aquele processo de atingir os sentidos. Infelizmente, a gente não tem uma percepção um pouco mais acurada do porquê ele discorda, ele nunca escreveu nada muito específico sobre isso. Os textos dele em relação ao roteiro, ao filme já pronto, são um pouco mais sutis, e ele fala de um jeito um pouco mais amplo, retomando todas as proposições dele sobre o cinema e não só sobre o roteiro. Então, a gente não tem muito exatamente os pontos específicos que ele discorda no roteiro. O que a gente tem é o roteiro e uma certa diferença no filme. Algumas cenas que foram mal interpretadas, algumas cenas que foram transpostas. E fora isso, a gente tem o episódio em que ele, quando finalmente conseguiu assistir o curta, porque ele estava sendo quase impedido de assistir, quando ele finalmente assistiu, ele xingou a Germane durante a sessão e foi expulso, ele e um colega. É o que temos de registro. Bom, enfim, aí como outra plataforma, né, para buscar essa linguagem extremamente física que vá para os sentidos, a gente tem que destacar do trabalho dele a questão do corpo, que permeia tanto do cinema, quanto do teatro, quanto o corpo como lugar social, lugar filosófico, enfim. Em relação, aí a gente tem a metáfora, a grande máxima do que seria o corpo sem órgãos. O corpo sem órgãos, nesses termos, ele falou uma vez em uma transmissão radiofônica, que foi, claro, censurada na época, em que ele diz: se quiserem, podem me meter numa camisa de força, mas não existe coisa mais inútil que um órgão. Quando tiverem conseguido um corpo sem órgãos, então terão libertado de todos os seus automatismos e devolvido sua verdadeira liberdade. Claro que o grito dele por uma nova linguagem, seja no cinema, seja no corpo, seja no teatro, seja em tudo nisso junto, é um grito pela liberdade, né? Qualquer tentativa dele de uma nova linguagem é uma tentativa pela autoexpressão dessa alma perturbada com o seu exterior. E quando ele fala nesses órgãos, é importante ressaltar que ele está falando do órgão como um organismo, que organiza o sujeito, né? Que organiza a pessoa nessas macroestruturas do que seria ser uma pessoa, ser um ser, ser um corpo. E aí essa situação aqui eu acho importante. Em um momento ele fala isso: não se separa o corpo do espírito, nem os sentidos da inteligência, sobretudo num domínio em que a fatiga incessantemente renovada dos órgãos precisa ser bruscamente sacudida para reanimar nosso entendimento. Então, o que ele está querendo dizer aqui é essa fatiga incessantemente renovada dos órgãos é justamente a manutenção dessa ordem de um corpo organizado socialmente. E esse sacudir, a gente precisa sacudir esse sistema organizado do corpo, é justamente essa tentativa dele da linguagem de sacudir pelos sentidos e de ir além dessa estrutura social posta ao corpo. E aí ele fala em encerrar esses órgãos, em algum outro momento dos textos dele, ele fala em encerrar esses órgãos para quê? Para essa sensibilidade poder circular, para a gente poder receber esses sentidos livremente, para além dessas demandas sociais. Então, o Corpo Sem Órgãos, essa transmissão radiofônica que eu mencionei, chamou para acabar com o juízo de Deus, ou acabar com o julgamento de Deus, dependendo da tradução. E a gente tem esse corpo sem órgãos, num espaço extremamente social. Lembrando que o Artaud, ele experienciou o que seria a loucura, não só no âmbito psicológico, mas no âmbito social. Então, ele tem toda essa fúria revolucionária até para romper com essas estruturas. Na Concha no Clérigo, logo no começo da sequência, quando ele arranca o sutiã da mulher, o clérigo arranca o sutiã da mulher e ela sai, o clérigo percorre ela pela rua, engatinhando pela rua, pensando um padre com a sua veste se confrontando com os paralelepípedos da rua, do chão. Então, ele está pondo sempre esse corpo a esse serviço social e a essa potência máxima artística, tirando esse corpo do lugar comum também. E quando a gente fala em corpo sem órgãos, é claro que eu não posso deixar de falar da leitura de Deleuze e Guattari, que extraíram isso e ampliaram por uma filosofia pouco diferente do que o Artaud tinha proposto, mas quando eu falo do corpo sem órgãos, eu inevitavelmente passo pelas questões de desestratificação, de tirar esse corpo do lugar social. Então, qualquer pensamento ao longo desse corpo sem órgãos tem que inevitavelmente passar pelo pensamento desses filósofos que construíram esse corpo como uma tentativa efetiva, como um programa que eles mencionam
para atingir esse estado do que seria o corpo sem órgãos. É importante ressaltar que a filosofia deles parte principalmente de uma dessubjetivação, então eles querem ir além do que seria o pensamento de identidade, que é uma coisa que não casa com o pensamento do Artaud. É importante ressaltar também que dentro do texto do Como Criar para Si um Corpo Sem Órgãos tem uma questão muito forte do masoquismo, do corpo masoquista, que também no texto deles é muito para além da dor. A dor não é um fim para esse corpo, atingir esse estado de corpo sem órgãos é um meio. Então não é exatamente um tratado sadomasoquista, mas beira muito por isso, e a compreensão do Artaud sobre crueldade vai para longe disso, e é uma interpretação errada que acho que ela pode facilmente ser feita, né? Entre o que seria a crueldade para o Artaud, e fala em um corpo sem órgãos pela via masoquista, é uma interpretação um pouco difícil aí. Mas, de qualquer forma, eles lançam esse corpo sem órgãos como uma prática mesmo, para atingir esse corpo, tanto no estado artístico quanto social, para além dessas marcações sociais. E eu acho que eu vou encerrar aqui fazendo um parênteses, porque quando eu comecei eu disse que eu estava estudando performance quando me veio esse corpo sem órgãos. E aí eu acho que uma coisa interessante a se pensar é que a leitura do Deleuze e do Guattari sobre o corpo sem órgãos hoje é muito associada ao que seria performance. Por exemplo, a Eleonora Fabião, não sei se... Oi? A Eleonora Fabião, não sei se vocês conhecem, ela é uma pesquisadora que dá aula na Federal do Rio de Janeiro. Ela é uma grande estudiosa da performance aqui no Brasil. E ela mesma pega o programa, a palavra programa, para dizer que performance parte de um programa, parte de Deleuze, e ela fala de Artaud, enfim. Eu acho que essa é uma discussão muito fresca e muito atual para a gente se pensar também. E é isso, eu acho que estou satisfeita. Se a Sandra quiser acrescentar alguma coisa. Não, acho que não. Acho que a gente pode abrir depois, né, para as perguntas, mas eu acho que a pesquisa da Luísa, ela me interessa também, primeiro porque eu estudei, né, o surrealismo, na medida em que eu estudei um autor de narrativa fantástica e que o momento em que ele escreve, há aí um diálogo, inclusive, ainda que equivocado, a nomeação, né, o termo surrealista, aí foi utilizado para todas essas narrativas que rompiam com uma lógica linear e com a questão da racionalidade, né? Então, acho que quando a Luísa traz isso para o cinema, ela traz uma proposta que é do Artaud, mas que, de alguma forma, está nesse movimento que questiona uma forma de passar a arte, que questiona aí e que amplia as possibilidades de criação, questionando também um sistema e algo que está tão presente no movimento modernista, que é ali, né, o interferir na posição do receptor, interferir nesse olhar, interferir na percepção. Acho que é isso. Obrigado, Luísa. Obrigado, Sandra. Eu não sei se há alguma pergunta. De qualquer maneira, eu gostava de fazer alguns comentários. Um deles é que parabéns pelo trabalho e por esta incursão numa questão que não é tão simples quanto isso, não é? É uma questão que, na minha perspectiva, premente, é uma questão que é abordada hoje muito também dentro da antropologia, no Rouche, Michel Leiris, desde os anos 30, que trabalham na questão do filme etnográfico e a relação disto com o surrealismo. E, portanto, é muito interessante esta abordagem que fez, e é uma questão que às vezes nós colocamos nas aulas quando os alunos se apresentam, que é deixarem de dizer aquilo que é óbvio para fazer um mergulho em si próprios e se contarem a partir de estruturas mais íntimas. E, portanto, sempre esta ligação que o surrealismo faz com a psicanálise e com Freud, não é? Portanto, parabéns para o vosso trabalho, e há aqui uma linha de pesquisa que me parece extremamente interessante. Obrigado, Sandra, também por acompanhar este trabalho, e também obrigado ao Humberto por, como diretor do curso, estar presente neste processo de iniciação
da Luísa, não sei se ela tem apresentado em muitas conferências, mas pelo menos nesta é a primeira, não é? E, portanto, obrigado então por este processo de iniciação, cujo celebrante da iniciação é a Sandra, que é, de certa maneira, uma passagem dos estudantes para este espaço de diálogo e de conversa sobre os trabalhos que a Luísa, neste caso, que a Luísa fez. Eu perguntava se há mais questões, algumas que o Daniel tenha do streaming. Eu não tenho questões para já. Ou tuas mesmo, não é? Ou de outras pessoas que estejam na sala. Penso que não há perguntas, portanto... eu também, as perguntas eram para ser no fim. Pode ser que até ao fim as pessoas encontrem outra maneira de dialogarem com a Sandra e com a Luísa. Obrigado pela vossa apresentação. Eu iria passar então agora a palavra ao Marcelo. O Marcelo que vem da ESMAD. Olá, professor. Eu penso que você vai fazer. A ESMAD para mim não é uma escola estranha, na medida em que trabalhei durante algum tempo na ESMAD, com a Quinta Ferreira, com a Olívia, com o Jorge Campos. E aqui há uma questão que me parece extremamente interessante em relação ao vídeo documental, foto e ao vídeo documental, a percepção do tempo e do silêncio. Vamos ver o que é que nos conta o Marcelo. O Marcelo que tem um trabalho então com a Adriana Batista, que penso que é capaz de ser a orientadora do seu trabalho, não é? Porque ela é docente com a Luísa Ribeiro e com o Filipe Lopes. São 4 pessoas que intervêm neste trabalho. É interessante vocês darem uma olhada quais são as palavras-chave deste trabalho. A fotografia, o documentário, a fotografia fixa, a voz off, o silêncio e o ruído. Marcelo, a palavra é sua. Ok, obrigado, professor. Eu gostaria de deixar também um abraço para a professora Adriana Batista, que por motivos de saúde não pôde estar aqui conosco. E meu muito obrigado também por ela, por ao longo do caminho ter me orientado e ajudado também, como coautora também, aqui nesse texto. Bom, vou começar o compartilhamento. Ok. Eu vou falar sobre a sequência do fotos, vídeo, documental e a recessão de tempo e silêncio. Como ao longo do tempo eu fiz como trabalho final um trabalho ligado aos Campos Maceiras, aqui na região próxima onde eu resido, em Aguçadora, no concelho de Póvoa de Varzim. E através disso eu pude buscar uma fusão da fotografia com o áudio, né, com a voz dos agricultores. Eu quis fazer uma espécie de um híbrido. Então, assim, seguindo essa premissa, que a fotografia tem o poder de imobilizar o sujeito fotografado no tempo e no espaço, a ela pode ser atribuído o poder de matar e de ressuscitar, sendo o poder de matar uma forma inequívoca de agir, por isso mesmo, elidindo a energia vital do sujeito, espaço ou objeto fotografado, e o poder de ressuscitar, como uma ação para a recuperação mnésica, ou seja, face a algo que a morte, enterrando, fez radicalmente desaparecer do que pode ser visto. Então, a fotografia ressuscita imagens mentais, recuperando o passado anterior à morte ou mesmo o momento prolongado da morte visível. Por essas razões, este poder é dado de forma indiscutível à fotografia. No caso, a fotografia documental. Nesse sentido, escolhemos como registro documental as maceiras. É um terreno agrícola
que é escavado abaixo da linha do horizonte, e ele é fugitivo do vento e do sal do mar, cujo tem a semelhança a um tabuleiro de amassar pão, que aqui em Portugal se chama maceira. E esse campo cria um efeito estufa, onde são cultivadas hortaliças. E, por essa perspectiva, a gente propõe uma realização de um documentário sobre esses campos maceiras, um ensaio audiovisual suportado pela fotografia fixa e pelo som síncrono. Entre a imagem parada no tempo e a voz e o vento que recuperaram a vida, trazendo através da sequência cinematográfica e do som, não a ação, mas o tempo, como descreve Ben Chion. E este ensaio reflete ainda sobre o quanto a fotografia fixa associada ao imobilismo pode emparelhar com o som, permanentemente associada à sequência, ainda que esta não busque o movimento eminente dos sujeitos, mas sim a rapidez do instante prévio, síncrono ou póstumo ao acontecimento. Ela é capaz de captar, para além do sucedido, a breve imagem que reflete a alma do sujeito ou do objeto. Esse registro centrou-se na fotografia de um espaço particular e do sujeito envolvido na produção agrícola, no caso das maceiras, e no uso deste lugar. Foram escolhidos, então, opiniões, desabafos, descrições capazes de, além de poderem emparelhar com a imagem, aumentarem a reflexão sobre o tema por meio da voz off, ou do som off, em reciprocidade com a imagem fotográfica, e o que o sujeito eventualmente disse, ou o som que eventualmente foi produzido, que é síncrono, ou seja, assíncrono, com esse instante captado, a sincronia e a diacronia, então, vão cruzar informações. Então, se os efeitos sonoros da sequência audiovisual laboram em coerência ou incoerência diegética com a voz off, quando nessa sequência fotográfica se impõe, não se exige ao som que se incorpore ao movimento dos lábios, mas, por vezes, entre o olhar e o som, o corpo, as mãos, os objetos, lugares, espaços, segue uma sequência sem qualquer distanciamento. Durante a percepção, nossos olhos e ouvidos concentram-se em sons e imagens de um mundo vívido, conhecido ou não por nós, e nos leva à percepção de espaço e tempo. O som presente nas imagens nos tira de uma posição, então, de simples espectadores, provocando nessa percepção em semelhança ao espaço vivido. Moraes nos traz esse pensamento. Então, nesse sentido, o espaço criado pelo som se faz tão importante quanto a imagem na construção da narrativa. Almond e Marie, citando Deleuze, eles afirmam que não é o sonoro que inventa fora de campo, mas é ele que povoa e preenche o não visto com uma presença específica. Nas imagens residem ambientes, personagens, objetos, apoiados pelo som. Os mesmos estão completos, estão vívidos. E é nesse entrelaçamento que se cria o espaço para a narrativa na projeção audiovisual. A construção de uma trama material e espacial encadeia uma superfície sonora e imagética. Então, o pesquisador Michel Chion, em seu livro Audiovisão, ele objetiva perceber a lógica de um filme ou de uma sequência na utilização do som combinado com a imagem. Então, se o som faz ver a imagem de uma maneira diferente da imagem sem o som, a imagem, por seu lado, faz ouvir o som de maneira diferente do que se ouviria se este soasse no escuro. No entanto, através dessa reciprocidade, o ecrã continua a ser o suporte principal dessa percepção. O som transformado pela imagem que ele influencia volta a projetar sobre esta o produto de várias influências múltiplas. Então, podemos perceber, portanto, que o som altera a percepção e a relação do espectador diante da imagem. Existe um complemento na causa e no efeito dessa relação, ajudando na construção do espaço diegético. Quando o som se define, então, em voz off, através de comentários e
depoimentos de personagens que estão fora do ecrã, usam-se 2 sentidos como processamento de informação, que é, no caso, o verbal e o visual. Nesses sentidos, processam-se combinações entre imagens e sons, criando novas dimensões e espaços, como nos momentos que o som ajuda no sentido que a imagem propõe visualmente, e em outros parece contradizer o que ela nos mostra, gerando, então, espaços reflexivos e poéticos. Em outros casos, o som expande a imagem e nos leva para lugares além da imagem projetada ali. Essa complementariedade ajuda a definir para o espectador padrões e sentidos que, muitas vezes, a imagem não pode mostrar por ela mesma. Então, portanto, nesse projeto, Valos, sobre as maceiras, pretendemos colocar o observador no sentido e no plano da narrativa, uma complementariedade entre a fotografia através da sua projeção audiovisual e da voz-off dos agricultores, narrando em pequenos trechos fatos relacionados com a cultura dos campos maceiras, ou seja, a cultura que é própria deles. E a voz-off, então, passa a conduzir-nos pelos caminhos dessa diégese, levando-nos a sentir, então, e ver a história narrada. Eu gostaria de projetar rapidamente um trecho do audiovisual Valos, para poderem ter uma noção melhor. Que sofre quando vem muito vento, é o campo. Estraga muitas plantas. Todo o vento vai rodar e passa por lá, porque é livre, passa por lá. Aqui não temos problema disso, porque o vento não nos consegue entrar aqui dentro. Passa vento, mas muito fraco, que a gente não dá. Aqui dentro, tranquilo. Vai aqui acima, é um vendaval. Mas que a gente não vai o vento que vai quando está aqui. Tenho 10 anos, os meus sogros compraram isto. Nessa altura que isto depois foi vendido. Aquela gente não trabalhava, não queria para nada e vendeu. Os meus sogros compraram isto também. Podem discutir. Era fora d'água. E não correr água, não tinha poço, não tinha nada, não produzia isto, não produzia isto, é pobre. Começaram a arrumar as areias, a largar o terreno, mais área tinha, começavam a fazer riqueza, produziam mais e vendiam mais, faziam dinheiro para vender para as cidades e para os pagar. Eu não estou a minha mãe, eu quero fazer as duas coisas. Até, mas depois começámos a dizer um bocadinho melhor, como um escravidão, tanto eu quero. Era filho de um pai rico, supremo, era assim, mais todo outro. Meu pai era sociedade, não era rico, não havia porque mas já tinha todo o dinheiro para ele. Não ser daqueles escravos, eram os empregados que nunca mereteavam. Eles eram mais pobres desta camarada. Tenho a felicidade de estar ao domingo todos à minha beijinha hoje. Mas a ver, quero ir para o pau, não quero ir para o carro. Eu antes quero ir para o carro com vocês. Os meus irmãos, eu lá a estudar aquilo a chave. Nunca mais foi, deixou de ir. Algumas vezes foram. Vou falar agora um bocadinho contra não foi para fazer madeiras, nem foi para fazer dinheiro, nem foi para fazer algo. Eu tenho muita coisa a contar a essa coisa. Então, voltando aqui. Marcelo, deixa-me só dizer, da próxima vez que acho que também terá outro vídeo para partilhar, vou-lhe pedir para não compartilhar o ecrã e voltar a compartilhar o vídeo, ou seja, em vez de o carregar diretamente, porque estava a captar os 2 microfones ao mesmo tempo. Desculpa, eu não há problema percebi. Nenhum. Mas ficou muito ruim a projeção, foi isso?
Não, ouvia-se baixinho, mas não é problemático. Ah, tá bom, tá bom. Então, retomando o assunto, ainda que essa relação de texto, através da voz off com a imagem, possa ter uma abordagem de caráter fundido em relação à ideia divulgada, podem ainda existir dois sentidos separados um do outro. Então, resta sabermos qual minimiza um relativamente do outro, qual minimiza um do outro. E Xion nos revela que, num primeiro contato com... Só um instante. Ok. Que, num primeiro contato com a mensagem audiovisual, o olho é mais ágil espacialmente e o ouvido é mais ágil temporalmente. Então, visto que o processo cognitivo da percepção acústica e visual manifesta velocidades e áreas distintas, proporciona uma expansão no modo de ver, perceber e sentir a projeção audiovisual. Deste modo, apenas a narrativa em voice-off parece trair as intenções de percebê-las mais. Daí a necessidade da imagem por meio das fotografias. Ao serem imagens óticas, as fotografias que revelam a capacidade de captação do momento ligam-se à voz capaz de narrar o nascimento do momento de uma forma absolutamente inquestionável. Mitchell nos deixa esse pensamento. Então, por sua vez, nós podemos acreditar nas imagens o sentido de ser apenas ilustrações, a fim de descrever e demonstrar o conteúdo dos textos, nem tampouco acreditar que a imagem traz nela uma verdade absoluta, a ponto de substituir um texto por completo. Eu vou agora rapidamente entrar na parte mais do som. Falando mais especificamente sobre o som, compartilho o pensamento de Schaeffer. Todos os sons que ouvimos são imperfeitos. Para um som ser completamente livre de distorções de ataque, ele teria de iniciar antes da nossa existência. Se ele continuasse também após a nossa morte, sem que conhecêssemos nenhuma interrupção, então poderíamos apreendê-lo como perfeito. Mas um som iniciado antes do nosso nascimento, que continuasse sem diminuições e sem mudanças por toda a nossa vida, e se estendesse após a nossa morte, seria percebido por nós como silêncio. E nesse pensamento do Schaeffer, eu vou entrar aqui nos dois temas, os dois assuntos restantes, né? Que é o ruído e o silêncio. Então, Murray Schaeffer, ele, no seu livro Afinação do Mundo, ele traz umas definições para o ruído, que seria o som indesejado, som não musical ou qualquer som forte, e distúrbios de qualquer sistema de sinalização, enfim, eletrônica, engenharia. Ruído refere-se a qualquer perturbação que não faça parte do sinal, como a estática em um telefone, no caso, como ele descreve. Então, vamos ficar com som não desejado. Provavelmente seja a definição mais aceitável. O que é música para alguns pode ser ruído para outros. E no cinema, os ruídos foram esquecidos por um bom tempo, tanto na prática como na análise. Em muitos estudos sobre a música, o ruído é, por sua vez, melhor identificado. Os ruídos, esses fantasmas obscuros, foram os desprezados da teoria, que até agora apenas lhe atribuiu um valor puramente utilitário e figurativo e que, por isso, os negligenciou. Xion nos traz esse pensamento. E é o elemento do mundo sensível e bastante desvalorizado no plano estético. O ruído é irônico, provocador, sarcástico, para algumas pessoas, incluso as cultas, que passam a ideia de que se pode fazer música com ruído. E, de fato, em uma das obras de Cage, de 1967, o Music Circus, músicos atuando ao mesmo tempo como artistas e plateia, no caso desta, o público ao andar, conversar, rir, beber, comer, interagem com o artista, provocando sua integração ali naquela peça musical. E Heller nos traz esse pensamento. E, então, nesse sentido, o homem ocidental gosta de produzir sons para se lembrar de que não está só. Por esse prisma,
O silêncio é a rejeição da personalidade humana. O homem teme a ausência do som do mesmo modo que teme a ausência da vida. Então, evita o silêncio para nutrir sua fantasia de vida. Novamente, Schaffer nos traz esse pensamento. E, assim, eu vou usar o filme Into the Great Silence, passar rapidamente um trecho dele para exemplificar um pouco melhor isso, que é o filme que foi produzido por Philip Groening em 2005, sobre os silenciosos monges cartuchos, onde, apesar de o filme documentar o que acontece, o silêncio absoluto emparelha com a sequência cinematográfica. Nunca alheia ao movimento, ao mesmo ao diálogo também. E, por isso mesmo, intensifica a mudez sem produções verbais, orais, mandatórias, embora pareça texto escrito, conduzindo o scampete do olhar do espectador, no caso, a sacação do olhar. Em uma cena assim silenciosa, com ação de personagens, o tempo decorre de modo diferente do que se a mesma tivesse voz. Então, o silêncio, escrita e pregação. Neste caso, podemos pensar que o silêncio cria condição para um aprofundamento interior onde desconecta os cartuchos com o mundo exterior. Eu vou pedir licença para passar um trecho do filme dos cartuchos. Desliga este compartilhamento e faça um novo compartilhamento para o vídeo, se faz favor. Ok. Se calhar assim corrigimos a questão do som. Já está passando? Não estamos a ouvir som nenhum, Marcelo. Eu acredito que agora foi. Desculpa. Continuamos sem ouvir som. Não sei se prefere que seja eu passar o vídeo. Mas, de qualquer forma, ele é silencioso. Voltando aqui. Ok? Ok, retomando aqui a questão. Então, o silêncio nunca é um vazio neutro. 2 minutos. É o negativo de um som que ouvimos anteriormente ou que imaginamos. É o produto de um contraste. Eu já estou finalizando. Obrigado. Sustenta-me, então, Michel Chion, que o modo de ouvir através de ruídos leves, naturalmente associados à ideia de calma, não despertam tanta atenção e só são audíveis no momento em que os outros ruídos mais fortes
como circulação de automóveis, conversas se calam. Como exemplo, o ouvir do tic-tac de um despertador. Não existe, então, um tempo vazio ou um espaço vazio, um tempo vazio, no caso. Sempre há algo para ver ou algo para ouvir. De fato, para John Cage, o silêncio não é possível. Quero lembrar-lhes rapidamente sobre a experiência de Cage ao entrar numa câmara anecoica, numa sala completamente à prova de som. Ele ouviu 2 sons, um agudo, outro grave. Quando ele descreveu para o engenheiro responsável, este o informou que o agudo era seu sistema nervoso em operação e o grave, o seu sistema sanguíneo em circulação. Então Cage concluiu: até eu morrer haverá sons, e eles continuarão após a minha morte. Baseado na conclusão de Cage, o silêncio é apenas a representação de uma definição que lhe foi dada, como sendo a ausência de propagação sonora através de um meio físico. O silêncio ainda poderia ser um estado irreal que ilustra a percepção, um elo de ligação com o mundo interior, podendo intercambiar com o mundo exterior. Então, o poder final é o silêncio. Do mesmo modo que o poder dos deuses é a sua invisibilidade, esse é o segredo dos místicos e monges e formará a meditação final de qualquer estudo apropriado do som. Schaffer nos deixa esse pensamento. E aqui finalizo a minha sessão e agradeço a todos. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Não sei se há perguntas para o Marcelo. De qualquer maneira, eu saliento uma questão que a ESMAD tem como princípio, de certa forma, é de lançar os estudantes para trabalho de campo, não é? Sim. E é interessante o facto de, uma vez que a escola agora está em Vila do Conde, estar próxima desses lugares onde nas margens das estradas se vendem os produtos dos campos de macieira, não é? Sim, sim. É interessante esta abordagem. Lembro-me que aqui há uns anos atrás a ESMAD levou os alunos para as minas da borralha, as minas de wolframio, não é? E, portanto, há sempre esta ideia de pôr os alunos em contacto com questões concretas da vida real, não é? Nesta formação em cinema, em fotografia e cinema documental. Não sei se há perguntas para o Marcelo. Há uma questão que eu gostaria de pôr, é o seguinte, é que o silêncio é mais próprio do cinema do que de televisão. A televisão não pode ter silêncios, senão as pessoas vão embora da televisão, não é? O cinema usa muitas vezes o silêncio, não é? E é interessante que isso é também uma forma de distinguir aquilo que é documentário e aquilo que é reportagem, não é? A reportagem não pode ter silêncios, não é? Porque é um produto televisivo, não é? O documentário tem muitas vezes o silêncio, inclusive o silêncio depois de uma fala, não é? O que torna essa fala muito mais expressiva. Eu acho que é importante esta abordagem que o Marcelo nos fez do silêncio e a experiência que fez com os campos de macieira. Ficamos à procura de, agora, perguntas que lhe queiram fazer. Posso fazer um comentário também? Gostei da fala do Marcelo, porque assim, essa relação com o silêncio, é lógico, vou falar óbvio, Marcelo, mas de forma alguma eu estou dizendo que a sua apresentação é óbvia o que você está falando, estou dizendo assim, como é que a gente não observa isso? No meu caso, que tenho tido cada vez mais um interesse por essa forma que é o documentário, seja pela relação com o Zé Ribeiro, o pessoal da Norte aí, né? A antropologia visual me foi apresentada pelo José Ribeiro e esse interesse pelo documentário aumentou também com essa nossa parceria, mas essa importância que há, né? Porque acho que o José chamou a atenção em como é que a gente vê isso no documentário. Me lembrei, né, principalmente, não no documentário propriamente, mas no nosso núcleo a gente trabalha com histórias de vida e a ideia de passar para o audiovisual as histórias de vida, os testemunhos,
estava muito ligada àqueles que sofreram com a violência do Estado, principalmente. Como é que você conseguia captar os silêncios, né? Como é que as pausas, como é que o rosto ali traduzia aquilo que muitas vezes a palavra não dava conta de falar, né? E quando você traz essa sua apresentação, eu acho que você deixa mais claro para como é que determinados gêneros documentais, o silêncio tem uma força maior ainda, né? Era mais um comentário. Obrigado. Marcelo, se faz favor. Mais questões? Daniel, há perguntas Não há, mas eu também só gostava de deixar uma pequena observação, porque eu estava-me a lembrar, eu estava a assistir ao trecho do Marcelo e até lhe enviei aqui um pedido de desculpas, porque eu pensava que o trecho que ele ia mostrar que começava com som e depois entrava no silêncio. E então eu interferi no silêncio, não devia ter feito. Eu já estava a observar estava a lembrar-me, eu tive aquelas experiências com cinema que mais vezes temos e que nos deixam muito marcados. E eu devia ser adolescente quando, estando muito interessado por ficção científica, me sentei a ver o 2001 Odisseia no Espaço, do Kubrick. E acho que ficou na minha memória como a minha primeira grande experiência de impacto do silêncio, né? Porque há uma altura em que eles são sugados para o espaço, né? Para o espaço sideral, e nós normalmente na ficção científica é tudo muito barulhento, é tudo muito cheio de som, mas ali não, ali o que houve foi um silêncio sepulcral, em que se ouvia um respirar e depois já uma imagem muito, muito afastada, filmada a partir do espaço, entre aspas, e não se ouve absolutamente nada. Eu lembro que para mim foi tão, na altura não estava preparado, não é? Fui ver como quem vê um filme de ficção científica normal, ainda era muito novo, e não consegui ver o filme até ao fim. Portanto, de facto, não foi uma coisa para a qual eu estava preparado para assistir. E o silêncio foi... E realmente ali é uma ferramenta, não é? O silêncio ali é claramente um ponto muito marcante do filme, não é? E é usado pelo impacto da ausência de som completa. É quase claustrofóbico ali o silêncio, né? E, portanto, no fundo isto era só um comentário para dizer que realmente os usos do silêncio no cinema podem ser muito, muito fortes e realmente marcantes. Pode falar rapidamente, Daniel? Não, eu achei ótimo o seu exemplo, porque eu adoro essa passagem do filme, do 2001, porque, na verdade, o que a gente aprende também, através dos pensadores, é que o silêncio, ele ecoa, ele cria um eco ali, ele não é silêncio totalmente, ele propaga tudo. Então, não existe o silêncio absoluto, como o Sheffer diz também, o Chion também diz isso. É bem exemplificado mesmo. Obrigado. Daniel, penso que havia uma pergunta para a Luísa. Sim, então, pelo Facebook, a Priscila Fontoura, a Ana Priscila Fontoura, que esteve connosco ontem, pergunta à Luísa de que forma é que o surrealismo no cinema da década de 20 se pode relacionar com a experiência no trauma de ver cinema e mexer com as camadas do subconsciente da percepção. Portanto, esta pergunta foi colocada, penso que é à Luísa ou à comunicação da Luísa, mas portanto poderá ser à mesa. Eu transcrevi agora a questão aqui para o chat, para poderem ler de uma forma mais clara. Mas então será, de que forma é que o surrealismo no cinema da década de 20 pode relacionar-se com a experiência no trauma de ver cinema e mexer com as camadas do subconsciente da percepção? Bom, eu acho que é importante pontuar que dentro do trabalho do Artaud, dentro do pensamento do Artaud para esse surrealismo, para essa proposta de cinema, não se trata de atingir o inconsciente do espectador, mas sim trabalhar a estrutura do inconsciente para atingir os sentidos mesmo básicos do espectador e ele se sentir de alguma forma afetado e não precisar racionalizar alguma coisa para conseguir se sentir afetado por aquela obra.
Então, em relação a esses traumas, né, esses medos que a gente tem em relação à imagem, o Artaud definitivamente não está inserido nisso, ele não se coloca nesse sentido, não tem alguma coisa na obra dele que põe em trave esse medo de atingir esse espectador de uma maneira, digamos, errada, perigosa. Não é uma questão que se coloca, mas é uma grande questão, né? São as questões que permeiam esses medos, essa mística da imagem que a gente tem, né? Esse medo da imagem, as grandes discussões que a gente pensa, é possível manipular o espectador, é possível tomar o espectador como um sujeito passivo e entrar nele e fazer algum dano ou fazer alguma coisa não funcionar direito dentro dele ou fazer ele seguir uma certa proposta ideológica, por exemplo. São grandes questões que existem, eu não me sinto apta a entrar nelas, assim, em relação ao surrealismo, que eu acho que também é um caminho perigoso em si, essa discussão. Mas em relação ao Artaud, é isso que eu posso dizer. Acho que a Luísa fala alguma coisa, né, que eu também não me sentiria, né, segura de tratar do cinema surrealista na medida em que eu estudo mais algumas propostas que aliam-se ao cinema, mas a literatura acima de qualquer coisa. Mas acho que ela pontua bem que se refere a uma questão de aguçar o olhar, né, não só para olhar para a realidade, mas buscar aquilo que não necessariamente, né, é visto. Tá? Eu acho que isso está no manifesto, né, do Breton, seja no primeiro, no segundo, né, algo que vai para além da racionalidade, né, algo que para alguns, né, surrealistas é visto como digamos, um lado nosso, né, uma percepção nossa que ela se limitou, inclusive, pela questão da palavra, que então a imagem possibilitaria tá ali, e para além também desse mundo em que o verbal teria uma supremacia. Lógico que a gente está falando isso de um outro momento, né? Ali eu acho que, né, a gente está falando de um momento em que a imagem tem aí uma força, mas estou me lembrando um pouco de um pintor e teórico surrealista brasileiro chamado Sérgio Lima, e que ele traz toda uma discussão. Tem um livro dele que se chama Aventura Surrealista, né, editado pela EDUSP, em que ele traz toda essa discussão sobre o que representa a imagem, o que representou a imagem, né, no Ocidente, e como é que, de alguma forma, houve aí, né, uma espécie de quase de apagamento da força imagética pela própria questão da racionalidade, como é que ela se constrói no Ocidente, muito marcada pela palavra. Então, eu acho que esse questionamento também está presente aí nos surrealistas, nos manifestos e na forma de conceber a arte como um todo. Aquilo que eu gostaria de referir é que o conceito de trauma foi um conceito trabalhado pela Petra Costa na tese de mestrado. E é interessante como ela aborda essa questão nos filmes que realiza, quer o trauma brasileiro da Democracia em Vertigem, não é? Quer o trauma de família de Helena, não é? Mas também em Olmo e Gaivota ela coloca essa, na minha perspectiva, de outra forma, este conceito de trauma, não é? E esta narrativa da primeira pessoa é, de certa maneira, aquilo que é uma entrada numa experiência mais subconsciente ou mais de dentro, não é? Portanto, a ideia de uma narrativa que não é apenas a narrativa dos factos, dos acontecimentos, mas é alguma coisa que subjaz por trás deles e que, de certa maneira, é essa abordagem que faz fronteira com o surrealismo, não é? Portanto, que é aquilo que também o Michel Leiris na África Fantôme desenvolve, e o Jean Rouch, por exemplo, no Maître Fou. São duas situações em que a etnografia e o surrealismo
se ligam, não é? Portanto, e com todas as consequências que há daí, sei lá, o filme de Jean Rouch, toda a gente, inclusivamente o orientador da tese, lhe dizia que o filme deveria ser queimado, não é? E é interessante o facto de os autores surrealistas terem estas passagens pelos manicômios, não é? E isso lembra-me também o Bispo de Rosário, não é? Que no fim é outro surrealista, é outro surrealista sem escola, não é? Mas com um mergulho muito importante dentro de si próprio para se exprimir através daquelas formas fantásticas de uma arte a partir quase do lixo, não é? Do desperdício, não é? Acho que você falou algo, né? Porque eu lembrei de Helena, realmente, né? A maneira como ela vai construindo, né? Como ela vai se relacionando com essa perda, né? Da irmã, aquelas imagens são muito fortes, né? E eu diria, se há algo que a gente pode pegar um pouco que está aí, né? Falado pelos surrealistas, é a ideia de você evitar uma literalidade, né? Você buscar estratégias outras ou uma lógica outra de união, né? Que eles prezam tanto para poder dizer o real. Eu lembrei um pouco de um texto do Borges que se chama Arte, Narrativa e a Magia, né? O Borges, na realidade, está quase, eu diria assim, né? Defendendo aí a sua opção estética, na medida em que ele é acusado de não de estar distanciado da realidade, de ser quase uma espécie de alienado com relação ao real pela opção que ele faz. E o Borges vai dizer o universo da arte, nesse sentido, né? O Borges também, num primeiro momento, ele está associado ao surrealismo, dizer o universo da arte é esse universo da magia. O universo da magia, por quê? Porque há uma proposta de uma outra lógica de união, né? Que ela faz o sentido exatamente por criar, né, pontes e estabelecer aí uma narrativa a partir daquilo que aparentemente não tem uma relação entre si, aquilo que aparentemente não tem nenhuma ligação. Mas como é que é essa junção que faz todo sentido nesse universo, essa junção que ressignifica muitas das coisas, né? Eu sugeria que passassem que vissem um livro que foi publicado a partir do trabalho em aula da Manuela Anjos, não lembro qual é o último nome dela, que se chama Espaços Autobiográficos. Se quiserem, eu vou tentar ver se ponho aí o link do livro. Ótimo, se você tivesse, eu já anotei aqui também, depois a gente procura. Mas é mais difícil, eu já tenho aqui o link e, portanto, posso disponibilizar já. Porque me parece uma experiência interessante que dialoga com a vossa proposta, a vossa apresentação, mas que, sobretudo, a traz para dentro de uma situação do cotidiano, não é? Portanto, do cotidiano dentro de uma sala de aula, não é? Portanto, a Manuela dá umas caixas aos alunos e os alunos vão tentar construir, no fim, a sua autobiográfica, a sua narrativa autobiográfica, através de uma caixa. O que é que põem dentro da caixa, o que é que põem fora da caixa, não é? E se põem dentro da caixa ou se põem fora da caixa, não é? E, portanto, há aqui alguma coisa que faz essa fronteira também com um mergulho em si próprios, não é? E, portanto, estão todas as questões levantadas quer pela psicanálise, não é? Quer pelas formas de acesso a outras realidades que não são propriamente aquelas que são óbvias, não é? Portanto, que são imediatamente visíveis, não é? E, portanto, acho que seria uma conversa, seria uma ideia interessante ver como é que isto não fica apenas distante nos filmes que o Artaud, o Rouch ou o Lejeune escreveram ou filmaram, mas como é que isto passa para o cotidiano de uma sala de aula e como é que isto pode ser explorado durante o processo
de aprendizagem, não é? Durante o processo de... Ok. Eu já coloquei aqui o link, parece ser uma experiência bem interessante mesmo, né? Sim, muito obrigada. Os passos do ensaio. Não sei se há mais alguma questão que queiram propor. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Luísa. Obrigado, Sandra. Obrigada muito. Todos os colegas já não estão. E cá vos esperamos no próximo ano, presencialmente, com as continuidades deste trabalho, não é? Portanto, acho que este trabalho tem campo para muita navegação, não é? E, portanto, Com certeza. Esperamos quer Marcelo, quer a Luísa, quer a Sandra. Sandra, claro, a Sandra é de família, não é? Sandra é do grupo de pesquisa, não é? Sandra é do grupo de pesquisa, do MDoc, é nossa. Eu sou. Assim, completamente. Já discute se há de ir à Austrália, se há de vir a Portugal, portanto... Já causa ciúme na minha filha, que guardo mais dinheiro para ir para Portugal do que para ir para a Austrália. Se houver tempo ainda... Então, obrigado a todos, uma boa tarde e a palavra de Daniel. Sim. Então, podemos terminar ou ainda surgiu mais uma pergunta? O que é que dizes, José? Achas que não há mais perguntas, já toda a gente calou. Diz, Marcelo? Não, eu gostaria também de agradecer a Luísa e a professora Sandra Nunes. O assunto é interessantíssimo, até vou me aprofundar mais nesse assunto do surrealismo, porque eu tenho um surrealismo muito carregado em mim pela fotografia, porque eu sou fotógrafo e tenho o Man Ray como referência, o Bill Brandt também, que eles trabalham um pouco também com essa ótica do surrealismo. E o texto de vocês também me aguçou mais para poder me enveredar ali e buscar mais informação ali. Eu gostei muito. E eu tinha perguntas também para fazer para o professor Jaime Neves, mas ele já foi, mas eu vou deixar numa outra oportunidade. Marcelo, também agradecer você, gostei muito do seu trabalho. Aliás, o seu trabalho me deu vontade de rever um outro trabalho do Zé Miguel Wisnik, que você deve conhecer, que se chama O Som e o Sentido. Né? Fiquei vontade. Foi um trabalho que eu tive contato com ele muito tempo atrás, e eu acho que sua comunicação nesse sentido aguça também o nosso desejo de conhecer mais. Lhe agradeço. Só para finalizar esse trabalho que eu tô para entregar agora, a qualquer momento, esse trabalho final, que é dos Campos Maceiras e a alma e o sentimento dos agricultores dos Campos Maceiras, o que representa aquilo para eles. E eu estou fazendo, então, justamente nessa fusão da imagem e do som, da voz. A imagem que eu digo, a imagem estática, a fotografia. A fotografia, gente. Isso aí. Então, tá bom, obrigado. Marcelo, você é brasileiro? Sou brasileiro. De que estado? Sou do Rio de Janeiro e resido atualmente em Vila do Conde, por conta da SMAD, que eu vim para cá para fazer o mestrado em fotografia documental, e agora estou finalizando ele. E Aguçadora e Pova de Varzim é aqui do lado. Então, para mim, foi muito fácil dar continuidade nesse trabalho. Ok, então a palavra do Daniel. Só uma pergunta rápida que surgiu no Facebook. Assim, só para terminar, para o Marcelo, não será uma resposta também muito demorada, que pergunta a Priscila Fontoura se o silêncio, se o Marcelo considera que o silêncio se torna, por vezes, personagem principal e se sobrepõe à imagem. A Priscila é uma colega minha, adoro ela. Bom, se o silêncio se torna um personagem, com certeza. Com certeza o silêncio é um personagem. O silêncio nos aguça os sentimentos, o silêncio nos preenche. E, ao mesmo tempo que eu acho também, como esse trabalho que eu estou fazendo, que o vento é um personagem. E eu trago essa caracterização do vento também como personagem, como o silêncio também é um personagem.
E eu acho que é por aí a gente construir os personagens através desses elementos que, como o Xion mesmo mencionou, que é pouco usado. As pessoas pouco usam o silêncio, enfim, o próprio valor na estética, o vento também, no caso, que eu estou usando agora. E é interessante a gente poder explorar. Eu estava até pensando há um tempo atrás como é que é fotografar o vento, como é que eu iria fotografar o vento, porque eu queria trazer a imagem do vento, ser uma coisa assim totalmente absurda também. Como é que a gente vai tentar fazer isso? E até comecei a pesquisar. Alguns autores até eles fazem uma provocação em relação a isso também. Enfim, não sei se eu respondi. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. E obrigado, Luísa, por terem estado cá e por terem participado. José e Sandra, nós continuaremos a ver-nos ao longo dos tempos. O José até porque estamos no mesmo sítio. A Sandra porque colaboramos juntos em vários projetos. E então eu seguindo aqui um bocado o mote do José, vou dar aqui um bocado transição para encerrarmos a sessão. Deixando o convite a todas as pessoas que estão a assistir para continuarem connosco amanhã, pelas 11 da manhã, que são as 8 da manhã no Brasil, temos a sessão 1 da mesa Cinema e Educação, e pelas 15 da tarde, que são as 12, meio-dia, no Brasil, teremos a sessão 2 da mesa Cinema e Educação. São todos convidados para assistir e para participar. Quanto ao Marcelo e à Luísa, os meus parabéns por estarem cá e pelas vossas investigações e pelas vossas intervenções que foram muito, muito criativas e muito enriquecedoras. E um obrigado também. E já agora também ao professor Jaime Neves, que entretanto teve que sair porque tinha outra aula de Zoom para dar, porque o Zoom agora ocupa-nos o tempo todo. E portanto o que eu vou fazer agora vai ser transitar para um silêncio, por curiosidade que seja, à medida que passo para o fim desta sessão. Boa tarde a todos e até amanhã.